Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas. Estão nos ouvindo bem? Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está por aí já acompanhando a gente, se puder deixar nos comentários se está tudo certo com o áudio, com o som. A gente demorou um pouquinho aqui para começar, fazendo alguns ajustes. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Nai, bom dia. Tudo bem? A gente vai esperar uns minutinhos, enquanto as pessoas estão entrando. Pessoal, coloca aí nos comentários. O som está ótimo. A Beleza, Carolina falou que obrigado, está tudo Carolina. certo. Paula também, grata. Ótimo, perfeito. Então a gente já pode começar. Sim. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Olha só, tem gente da Argentina, que massa. Para quem está aqui pelas redes da Dipati e ainda não me conhece, eu me chamo Nayara, eu sou idealizadora do Instituto Amrita, Néctar da Vida, e eu e o Lucas estamos aqui hoje para a gente reprisar o primeiro webinário da série Ayurveda, Saúde da Mulher e Vida Moderna, no qual a doutora Divya, uma Vaidya, médica Ayurveda, está compartilhando com a gente, né, sobre a perspectiva da Ayurveda em relação à saúde da mulher. E no último webinário da semana passada, do sábado, a doutora Divya fez uma introdução à perspectiva da Ayurveda para a saúde da mulher, compartilhou com a gente muitas dicas muito valiosas de cuidados para diversas fases do nosso ciclo, desde a TPM, cólicas menstruais, uso de ervas, foi muito especial. Mas devido ao grande número de pessoas inscritas, muita gente não conseguiu acessar a sala do Zoom. Aconteceu algum entrave ali, alguma situação e a gente não conseguiu resolver de imediato. Então a gente decidiu reprisar, né, Lucas, esse sábado, para quem não conseguiu acompanhar e para quem acompanhou também, acompanhar de novo, né? Essas dicas tão valiosas que a doutora Divya passou para a gente. É isso mesmo, pessoal. Então a gente vai fazer esse reprise desse webinário que está muito especial. A doutora Divya passa várias dicas. E também a gente aproveita esse momento também para compartilhar com vocês, né, sobre o curso de especialização em ginecologia pelo Ayurveda, que vai ser um curso todo ministrado pela doutora Divya. As matrículas já estão abertas também. Então, esse webinário é uma introdução à ginecologia e a gente vai ter mais 2 webinários ainda ao longo de 2 meses. E também existe esse curso que a gente está produzindo, que é um curso de aprofundamento específico para as pessoas que estudam Ayurveda, pessoas que atuam na área do Ayurveda, que são terapeutas Ayurveda. Então, também está aí embaixo, vocês podem ter acesso a mais informações sobre esse curso, que aí embaixo tem os nossos sites, né? Então vocês podem ter acesso a mais informações sobre esse curso. As matrículas estão abertas e para quem se matricular até o final desse mês tem 20% de desconto no valor integral do curso, tá bom? Então quem quiser aproveitar, daí os primeiros a se matricularem ganham esse desconto, tá certo? Sim, eu Então, quero falar que, assim, em relação ao curso, pegar um gancho na sua fala, Lucas, porque, gente, assim, esse curso, ele é o primeiro curso de especialização em ginecologia, né, pelo Ayurveda, ministrado por uma Vaidya, por uma médica indiana do Brasil. Então, eu quero compartilhar, assim, o quanto eu me sinto feliz e o quanto eu me sinto honrada por essa oportunidade de estudar direto com uma médica indiana, a doutora Divya, ela é natural do estado de Kerala, do sul da Índia, e ela não é só médica Ayurveda, ela vem de uma família tradicional do Ayurveda. Então ela traz assim esses ensinamentos, né, de uma forma empírica também, né? Desde a infância ela tem contato com a Ayurveda. E é uma oportunidade muito, muito, muito linda, né, para a gente se aprofundar nesse estudo. Então, se você é terapeuta Ayurveda, se você está em formação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao longo desse curso, ao longo de 7 meses, a gente vai ter a oportunidade de estudar com a doutora Divya e ela vai compartilhar com a gente, assim, muita... Ela tem 20 anos, 10 anos, né, de experiência com saúde da mulher e ela tem mestrado também em Dravya Guna.
E o cronograma que a gente preparou, assim, nossa, tá muito lindo. A gente vai aprender sobre anatomia, fisiologia, doshas, lavagens vaginais, Yoni Prakashalanam. E a doutora Divya, ela tem muitos estudos de caso também, né, para compartilhar com a gente, assim, de tratamentos pelo Ayurveda, para casos como cistos, miomas, endometriose. Então, tá muito, muito, muito especial mesmo. E, pessoal, vai ser tudo traduzido para o português também, né? Então, todo o material PDF que a doutora Divya vai nos passar, todas as aulas, tudo com tradução para o português. Então, vai ser muito, muito especial. Então, e a gente vai começar em novembro, tá? O curso começa em novembro. Bom, pessoal, então, acho que para a gente começar, deixem separadinho aí uma caneta, um papel para vocês aproveitarem ao máximo todo o conteúdo que vai ser passado aqui pela doutora Divya. E eu vou ler para vocês brevemente o currículo da doutora Divya para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dela, tá bom? Doutora Divya é médica abençoada por ter nascido em Guruvayur, uma vila em Kerala. Vaidya Divya cresceu com grande paixão e confiança no Ayurveda. Explorar a profundidade do Ayurveda foi sua razão para ingressar no BAMS, que é o bacharelado em Ayurveda e cirurgia. Ela estudou na Universidade de Rajivgandhi, sempre excelente em seus estudos, também concluiu seu mestrado em Ayurveda, em Dravya Guna, que é a herbologia, né? Então ela tem um conhecimento muito aprofundado em herbologia, nas ervas e suas preparações. Sua especialidade em herbologia. Vaidya Divya trabalha como clínica de sucesso há 10 anos, contribuindo com seu conhecimento no campo da saúde da mulher. Quando começou sua carreira como médica residente em hospitais puramente ayurvédicos em Kerala, se mostrou eficiente no gerenciamento de farmácias de Panchakarma e Ayurveda, fabricação de medicamentos, condução de aulas para terapeutas, aulas de yoga e assim por diante. Vaidya Divya tem experiência em compreender ervas, suas funções e usá-las da maneiras mais simples. Ela é uma palestrante bem experiente em webinários, explicando pensamentos inexplorados de Ayurveda. Está também trabalhando como redatora de conteúdo para blogs internacionais de Ayurveda. Então, pessoal, assim vocês podem conhecer um pouquinho mais da doutora Divya, e dessa forma, então, a gente vai dar início à nossa reprise. Boa aula. Como o Lucas já adiantou aí, já preparem o papel e a caneta, que tem muito conteúdo muito especial aqui, gente. Então, vamos começar. I think we can start our class with a small namaskar. A gente pode iniciar a nossa aula hoje, então, com uma pequena prece. Om Shri Guru Pyo. Good morning. Bom dia. Yes, right? Good morning, dear beautiful ladies and supporting men. Bom dia às lindas mulheres e aos homens que também estão aqui apoiando. Yeah, I'm very happy to be a woman, to tell you about little bit about a woman, how we feel, how we get energy, what to be done, everything in a small, short time. Fico muito feliz em ser uma mulher, falando para vocês como a gente se sente, as coisas que acontecem com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento num breve momento essa manhã. Yes. Whenever I speak about women, I feel myself energetic, and moreover, I feel proud to say about us. Sempre que eu falo sobre as mulheres, eu me sinto muito mais energizada e tenho orgulho de poder falar sobre a gente. Yes, I hope those who are hearing here I'm very happy that the participants are very much keenly observing themselves. That's why they are here in this platform to hear about what women and in Ayurveda tells about.
Eu fico muito feliz de ver vocês aqui e saber que as pessoas que estão aqui estão curiosas, estão buscando conhecimento e buscando entender buscando mais conhecimento sobre a saúde da mulher e o que a mulher vive. So, what is the relation between the woman and Ayurveda? Então, qual é a relação entre a mulher e o Ayurveda? So let me start exploring this with you people, because you are the contributors, you are being with us, and we just going to explore this today. Então, vamos começar a explorar esse assunto, vou explorar com vocês, porque vocês são pessoas que vão contribuir com esse tema hoje, estão aqui hoje, então a gente vai construir isso juntamente. I want all your participation here with me, because this will be more than a seminar. We will discuss each other because we are women, right? Eu quero convidar vocês a participarem aqui dessa aula, porque isso é mais do que um seminário. É uma troca entre mulheres, certo? Yes, right. We can start with our seminar. First slide, please. Podemos começar então com o seminário. Primeiro slide. Yes, this is a very beautiful slogan from our history part that is explaining about how the woman is to be respected. Esse é um slogan muito bonito que vem da nossa história, que explica como a mulher deve ser tratada, respeitada. I will just read for you that slogan first. Yatra naryastu pujyante tatra devadaha, yatra naryastu na pujyante sarvasta tatra phalakriyaha. That means, I will explain this slogan for you now. Vou explicar para vocês agora o slogan. Where the woman is getting respected, onde a mulher é respeitada, there sits or there lives the God. as suas sementes, as suas vidas se conectam com Deus. That much blessed we are. É quão abençoadas nós somos. And again, here they're explaining that where woman is getting disrespect. E aqui estão explicando, então, onde a mulher ganha esse respeito. There, that society will, if whatever they do, it is going to be fruitless. E aconteça onde a mulher não recebe esse respeito, independente do que a sociedade faça, naquela sociedade eles não vão ter frutos. That means we are the powerful and human being, those who are enjoying, or those who are making this universe beautiful with the God's blessing. Isso significa que nós somos as figuras poderosas que fazem com que todo esse universo aconteça com as bênçãos de Deus, dos deuses. That's why I added this slogan here in the first slide, because those who are hearing this seminar should feel proud themselves before understanding the treatments or understanding the Ayurvedic concepts and all. That's why. Eu inicio esse seminário com esse slide porque eu quero que todas as mulheres aqui, antes de começarem a pensar em tratamento, em detalhes sobre os cuidados e a saúde, eu quero que elas se sintam orgulhosas de serem mulheres. Yes, we can start next slide. Próximo slide. Yes, who is a female? Então, quem é a mulher? Yes, Evni, before this class, even I searched in the Wikipedia, and I hope you can search up this class. You will get this answer, what I'm going to tell you. Antes dessa aula, eu mesma procurei no Wikipedia e eu espero que depois dessa aula, se vocês fizerem essa pesquisa, vocês encontrem a mesma coisa que eu vou compartilhar aqui.
Then I am very interestingly found out that in the modern or in the view of the society is in such a way that the female is the term which is meant for a sex of an organism which produce the babies and all. A mulher, o sexo feminino, é o sexo que é um organismo que produz os óvulos, que produz os bebês, que carrega os bebês. Yes, that is what when we see in the modern angle, the term female means only a sex of an organism. Por isso que se você olhar para a descrição moderna, a palavra feminino significa apenas o sexo do organismo. And we can see that we have a female is there explained female reproductive system contain ovaries, fallopian tubes, uterus, and so on. E vocês podem ver que na descrição do sexo feminino você tem a lista dos órgãos que esse organismo tem, então os ovários, as trompas, o útero e assim por diante. And you can see that we have two hormones, progesterone and estrogen, which is ruling this female reproductive system. Podem ver que a gente tem a progesterona e o estrogênio, então são hormônios diferentes que atuam em cada organismo. And whatever I spoke with you now, or whatever I explained with you now, you can see only a scientific view of a female, right? E o que eu explicar para vocês agora, vocês conseguem enxergar por meio de uma visão científica do feminino, certo? Yes, that only in the Wikipedia or in the whatever the modern concepts we explore, the term female is restricted to this area where an organism having a sex of an organism having this much reproductive system, this much hormones, and etc, etc, etc. Então, seja no Wikipedia ou na descrição da ciência moderna, o que a gente encontra é o feminino sendo descrito como esse organismo com esses órgãos, com esse sistema reprodutivo. Yes, keep this in your mind. I am just going to tell what exactly a female in Ayurveda. Next slide, please. Tenham isso em mente e eu vou explicar para vocês o que é o feminino dentro do Ayurveda. Próximo slide, por favor. Yes, in this slide you are seeing a Devi or a goddess photo in one side, and the right side you can see a mother or a lady who is doing the extra n number of the things together. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda, então, uma deusa, né, com todas as suas características, e à direita uma mãe fazendo todas as suas tarefas, exercendo todas as suas funções ao mesmo tempo. And I am sure that those who are attending this participation or in this seminar will be in the right column doing the n number of the things together, right? E eu imagino que quem está aqui participando desse seminário está ali no quadro da direita fazendo 8 coisas ao mesmo tempo, certo? And just making you positive in the say that you are just having the 8 arms, just like a goddess in our Indian tradition. Eu quero trazer algo mais positivo, dizendo para vocês que vocês têm esses 8 braços da mesma forma que a deusa na tradição indiana tem. Yes, we only women can do is such all the activities together, just like a governing power. Só as mulheres conseguem fazer tantas atividades ao mesmo tempo, da mesma forma que essa deusa tem esse poder, né? That's why in Indian tradition we consider the stree or the female, as the term used for the female is stree. Por isso que na tradição indiana a gente considera stree como o termo indicando o feminino. Next slide, please. Próximo slide. Yeah. Yes. What is the stree in Ayurveda? O que é stree no Ayurveda? Stree means who can spread, who can expand, who can diffuse to develop.
que Stri significa quem consegue espalhar, expandir, quem consegue difundir para desenvolver. What to expand? What to spread? E o que vai ser espalhado? O que vai ser expandido? As I told you people, just like a goddess having the 8 hands, we have the energy, we have the affection, we have the love, we have the extreme power of the universe to spread everywhere. Como eu disse, como a deusa, a gente também tem 8 braços para espalhar esse carinho, esse amor, esse cuidado e esse poder extremo do universo. See how beautifully the word Stri is explained in Ayurveda. Então vejam como é bela a explicação do Ayurveda da palavra Stri. We consider this a part of the sexual things is as a part, but more than that, we give the importance to the Stri in such a way that is going to expand the whole energy to the whole world. Então a gente considera a Stri só uma palavra, mas na verdade é um conceito de toda essa energia que vai ser espalhada pelo mundo. Yes, that's right. So here we have, I hope it's clear now. Yes, it is. You can go ahead. So this is the beauty of it explains the word. We have scientific explanations for the Stri. At the same time, we have a we have philosophical, spiritual entity for the word Stri. Então, essa é a beleza da nossa cultura. A gente tem a explicação da palavra Stri de diversas formas. A gente tem a explicação científica da palavra Stri, a gente tem a explicação psicológica da palavra Stri, a gente tem a explicação espiritual da palavra Stri. And when we come to the scientific way, I will just add on some of the slokas which explains the scientific aspects of the medical aspects of the word Stri. Então, falando da explicação científica, eu vou trazer aqui um sloka que fala sobre o aspecto científico mesmo, né, da palavra Stri. And in Ayurveda, we consider Stri is having that energy to consume the sperm, that is Shukra. The word Shukra is used in the Ayurveda, and it carries the Garbha, that means the baby. Então, no Ayurveda, a Stri é quem tem a energia para conceber o embrião, para receber Shukra, que é o esperma, e guardar esse embrião, segurar esse embrião em Garbha, que é o útero. After this class, you can just go and find out the Stri, the meaning of the Stri in the Google. It will be fantastic for you to find out that, because it will be having in many expansion of the things you can see over there. Depois dessa aula, vocês podem procurar no Google o significado da palavra Stri. Vocês vão encontrar uma definição maravilhosa falando sobre essa expansão toda, que é a capacidade que é descrita por essa palavra. If you want me to tell about the one term Stri to be a whole class of the 1.5 hours, I'm ready to speak out. That much content is there for one single word in Ayurveda. Se vocês quiserem que eu passe 1h30 da aula falando só sobre essa palavra, eu sou capaz de fazer isso, porque essa palavra é rica dessa forma. So with all this energy, we are going to expand our energy with the Ayurveda to all world. Next slide, please. Então, a gente vai, com toda essa energia, expandir essa energia do Ayurveda pelo mundo todo. Próximo slide. So, my dear friends, I'm just taking you to explore the concept of the woman in Ayurveda. Então, minhas queridas amigas e amigos, eu vou levar vocês, então, a explorar e entender o conceito de mulher dentro do Ayurveda. Yes. Dear friends, once you observe a lady or a female or a Stri. Então, quando vocês observarem uma mulher, uma pessoa feminina, uma Stri, I think it will be better to use the Stri word than the female, right? Eu acho que é melhor eu usar a palavra Stri do que usar mulher, certo?
And I'm sure that after this seminar, you are going to think in the way that more than a female word, you will start thinking the word three. Eu acho que agora, a partir desse seminário, vocês vão começar a expandir um pouco a ideia de mulher ou do feminino, quando pensarem pela palavra Stri. Yes. So when you observe three, I would like to divide this life of a Stri into the three phases. Então, quando vocês observarem uma Stri, eu gostaria de dividir a vida de uma Stri em 3 fases. After I will tell you this one, and once you just think about your life or your mother life or your grandmother life, then you can see that these 3 are the phases a woman or a Stri is going on. Então, depois que vocês observarem isso, que eu passar isso para vocês, reflitam sobre a vida de vocês, a vida da mãe de vocês, a vida da avó de vocês e sobre as fases que essas pessoas passaram. So, I'm going to divide this one. Eu vou dividir. The first phase, or as a Stri, the first part of the life will be till reaching the menarche. A primeira fase da vida, então, da Stri vai ser até ela atingir a menarca. Menarche means the first menstruation. I hope everyone knows this term. Menarca é a primeira menstruação, espero que todo mundo conheça esse termo. That means before the puberty. Puberty word means before maturation. Então, todo o período antes, até a puberdade, né? A puberdade até a menstruação, então, período anterior à primeira menstruação. Yes, the first phase I told you that is the puberty phase and till the menarche. Então, eu expliquei para vocês que a primeira fase é a fase da puberdade, que vai até a menarca. So, after this menarche, we will be reaching to the second phase, that is the fertile phase. Fertile phase means the time where we get the menstruation, we get the ovulation, we'll get pregnant. That phase is the fertile phase. Então, a segunda fase é a fase fértil. A fase fértil significa que a gente vai ter a menstruação, vai ter a ovulação, é a fase onde a mulher fica grávida. And after this pregnancy, ovulation, this fertile phase, most of them, when we get into the older age, we are moving to the third phase, that is the menopausal phase. Depois dessa fase fértil, então, as pessoas vão ficando mais velhas e entram na fase de menopausa. The menopausal phase means we are going to get the stoppage or the cessation of the menses. Então, a fase de menopausa significa que a pessoa vai aos poucos ter o bloqueio da menstruação, o bloqueio da ovulação. And I'm just telling you concisely that the first phase is the puberty phase till menarche, and the second phase is the fertile phase, that is the menstruation, ovulation, pregnancy, and the third one is the last cessation or the menopausal phase. Então, eu estou só trazendo para vocês de maneira resumida que a primeira fase é a fase da puberdade até a menarca, a segunda fase é a fase fértil de menstruação, ovulação, gravidez, e a terceira fase é a fase da menopausa. Yes, next slide, please. Próximo slide, por favor. Yes. In this slide, I am introducing a special term in Ayurveda which tells about the menstruation. Nesse slide eu trago para vocês um termo especial do Ayurveda que fala sobre menstruação. And the term called Artava. E o termo é Artava. And Artava word means, in Ayurveda, it means the menstruation. A palavra Artava no Ayurveda significa menstruação. And from here onwards, I will be telling the word Artava, and you have to understand that what exactly the Artava in the concept of the Ayurveda. Just I will tell you now.
A partir de agora eu vou usar então a palavra Artava e eu quero que vocês entendam Artava pelo conceito do Ayurveda que eu vou explicar agora. How the Artava, the concepts of menstruation, is dealt in Ayurveda? Como que Artava, o conceito da menstruação, é lidado dentro do Ayurveda? This is very, very important because whenever we deal with any case of the Stri Roga, any case of the problem of the woman, we should understand that what exactly the concept of Artava in Ayurveda. Então, isso é importante porque sempre que a gente lidar com algum problema de Stri Roga, algum problema que com a menstruação, a gente precisa entender esse conceito. In Ayurveda, we say that this menstrual blood or the Artava menstruation get formed from the food whatever we eat. No Ayurveda a gente diz que esse sangue menstrual, esse Artava, é formado a partir daquilo com que a gente se alimenta. The food we eat, that will reach into the rasa, that is the first dhatu, and from there it will return into the recta, that is the blood, that's the next tissue in the Ayurveda, and that will reach into the garbhashaya, that is the uterus, and thus forms the menstrual blood. Então, esse alimento, aquilo que a gente consome, que a gente, do qual a gente se alimenta, ele chega no dhatu rasa, que é o primeiro tecido nosso, e aí ele vai alimentar a Racta, que é o tecido ligado ao sangue, e ele vai chegar até Garbhadhatu, até o útero, formando o sangue menstrual. Why this is very important? Because if you know only that ahara, what we eat, is going to become the menstrual blood, then only you can understand what the Ayurveda exactly concentrate on. Só vocês entendendo que aquilo que a gente come vai chegar até o sangue menstrual, é que vocês vão entender os conceitos sobre os quais o Ayurveda constrói, né? Nesse tema. And in Ayurveda also, the concept of the female hormones which regulates this menstruation, we called it as Artava Agni. O Ayurveda chama de Artava Agni os hormônios que regem todo esse processo. Why we call it as Agni? Because these are the hormones, or these are the things which is going to get transformed, or which helps in the metabolism. That's why it is called as Artava Agni. Por que a gente chama de Agni? Porque eles são responsáveis pela transformação, pelo metabolismo. Então é por isso que a gente chama de Artava Agni. And dear friends, understand the concept that the hormones which is helping to the metabolism transformation, so we consider it as an Agni factor, or it is just like a fire inside our body. Então, amigas, amigos, entendam que esses hormônios que são responsáveis pelo metabolismo, pela transformação, eles acontecem pelo fator Agni, que causa esse fogo, que causa toda essa transformação que acontece. Por isso, Artava Agni. And also, not only the Agni factor, which is very related to the Pitta. E não só o fator Agni, que é muito ligado a Pitta. Not only Pitta, we have the Vata that is very much related in the Artava process. E não só Pitta, mas a gente tem a Vata também muito ligada ao processo de Artava. In Ayurveda, we have 5 types of the Vadas or Vayu, or the air, in the 5 types, and among them, the 2 types are controlling our menstruation. No Ayurveda, a gente tem 5 tipos de Vata, 5 tipos de Vayu, e 2 deles controlam a menstruação. The first one is Prana Vayu, which stays in all the channels, which regulates mainly the brain activities.
O primeiro deles é Pranavayu, que está presente em todos os canais e regula principalmente as atividades cerebrais. And next one is the Abana Vayu, the Vada, which reaches into the lower part of the body, which helps in the elimination of the menstrual blood. E o outro é a Pranavayu, que regula a parte inferior do nosso corpo e regula a menstruação, o sangue menstrual. So dear friends, just understand the concept that whenever we think about the menstruation in Ayurveda, we have these concepts to be here clear. Então, entendam, quando a gente fala sobre o conceito do Ayurveda, a gente está falando desses conceitos aqui. First one is we have the Pitta to control. Pitta is there. Second one is the Prana Vayu, and the third one is the Abana Vayu, which is controlling the Artava, menstruation, as per the Ayurvedic concepts. Então, primeiro a gente tem Pitta, depois a gente tem Prana Vayu e depois a Pana Vayu, que são os três que estão controlando o Artava. That's why always we women are very energetic, just like the Pitta or the Agni, which gives enlighten to everything. E é por isso que a mulher está sempre tão agitada pelo Pitta, que é quem dá a ignição a todo o processo. Whatever may be your body constitution, but understand that when you are in the phase of the menstruation or whenever you get that maturation, that means you have to understand that your body is having the Pitta component in your body. Independente da sua constituição, você tem que entender que no momento que você está menstruando, você tem Pitta regulando o seu corpo. What is the Pitta character? It is just like a fire inside our body, which is very similar to the Agni or the fire in our body. Qual é a característica de Pitta? Pitta é o fogo no nosso corpo. É muito similar às características do fogo que a gente tem dentro do nosso corpo. Yes, right. But we can, by this knowledge, we are moving to the next age-wise or phase-wise exploration. E com esse conhecimento, então, a gente vai seguindo, explorando esse assunto. Next slide, please. Próximo slide. Yes, this is the first phase, that is the going till the menarche. Então, essa é a primeira fase, a fase que vai até a menarca. Why this part is very important? Because Por que essa parte é tão importante? once you get corrected here, you understand that a girl child is going to become a mature, then you have to correct this phase. Porque você entende o tempo da menina, as características que vão acontecendo quando ela está nessa fase. Till the menarche, when menarche happens, the girl is going to the mature phase. But before the menarche, we have a phase called puberty. In that time, we understand that the kapha dosha will be predominant. A gente já entendeu, falou um pouco sobre o que vai acontecer durante o período menstrual, mas antes disso, até a primeira menstruação, esse período de puberdade, esse período tem uma predominância kapha. What the kapha dosha will do? This gives a sukumar, a very delicate child nature, which gives a fluffiness, everything in the age of the child. O que esse kapha faz? Ele traz sukumara, traz uma delicadeza, traz algo mais macio, essa fase da criança mais com uma fase mais delicada. That's why when you see a girl baby, you will feel like that chuppy, very cool, calm, very sweet, we tell, right? É assim, quando a gente vê uma criança, um bebê, a gente fala, ai, que criança fofinha, a gente vê tudo mais bonitinho, mais delicado, mais fofo, mais macio.
I know, because when I was a small baby, I used to get these cheeks put like this because I was a chubby baby when I was the puberty age. Eu sei disso porque quando eu era bebê e criança, todo mundo vinha, apertava minha bochecha, eu ficava com a bochecha doendo, e eu era uma criança muito gordinha, muito fofa, então todo mundo vinha e pegava. But gradually, when we get into the maturation age, what's happening? This kapha tattva or the kapha in our body is going to reduce slowly into and the pitta will be increasing slowly. Mas aos poucos, quando a gente vai amadurecendo, esse kapha vai diminuindo e aos poucos pitta vai crescendo, vai aumentando. So my point is this much only: when you are or when the child is in the puberty phase, the kapha predominance will be there, and understand the concept that what Ayurveda says is that you just gradually, when it reaches into the menarche, slowly you have to increase the pitta tattva or the hotness in the body by gradually increasing the food and items which having the pitta. Então, é importante a gente entender, então, que nessa primeira fase a gente tem uma predominância de kapha, que até a primeira menstruação, e depois a gente tem uma predominância de pitta. Can you repeat the part what you said about what we eat? Yes, when you are reaching into the menarche or the first menstruation, slowly we have to reduce the kapha like food and the ahara vihara, diet and the regimen which reduces the kapha, and slowly you have to get optimized with the pitta ahara viharas, pitta diets and regimens. Então, aos poucos, quando a gente chega nessa fase da menarca, a gente precisa reduzir a alimentação e a rotina que fortalecem kapha e passar para uma alimentação e uma rotina que fortalecem pitta. When we come to the class, we can discuss what ahara, diets, regimen, but understand that the kapha aharas, kapha predominant diets and regimen, whatever told in Ayurveda, should be reduced slowly when we reaching into the menarche. Mas, claro, durante as aulas a gente pode se aprofundar mais no que significa essa alimentação e o que significa esse regime, essa rotina diária. Mas agora é importante só que vocês entendam, então, que nessa mudança de fase é necessário diminuir aquilo que fortalece kapha, que aumenta a kapha, e começar a ter uma atividade e uma escolha alimentar que ajude a ativar a pitta. Yes, next slide, please. With the disease, I will tell you what to be done, what to be avoided. Próximo slide, eu vou explicar para vocês o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Yes, these are the common disease condition we see in the pre-puberty age till the menarche age, this time. Então, essas são algumas doenças comuns, alguns distúrbios comuns que a gente encontra na fase toda de pré-puberdade até a menarca. When we sit in the clinic, we get this category of the patients more in the age before getting the menstrues. Quando a gente analisa o que a gente encontra no consultório, a gente encontra essas pacientes com muito mais frequência com a idade de pré-puberdade. The two things I always get in the clinic with the mothers, they will come to the clinic and say, "Ma'am, this babe, my girl is not at all getting the menses because she is already in the age of the 15. É comum a gente ouvir as mães virem para a clínica falando: minha filha ainda não ficou menstruada, ela já está com 15 anos. Then why? The understanding of that concept is very clear for you, because the kapha is getting predominant because of the diets and regimens, the sweets, chocolates, everything. They are dumping the baby, and here kapha is more and more, and she's not at all getting the menarche.
Então, agora vocês entendem o conceito, né, de por que isso acontece. Porque Kapha está dominante. A criança está sendo tratada com um regime de Kapha, comendo muito chocolate, muitos doces e coisas que ajudam a manter Kapha bastante alto e o Pitta não se fortalece. Why I'm telling this one? Because if you already understand the concept of the doshas and each phase, it's very easy for you to treat or consider ourselves. E eu falo isso porque quando a gente entende o dosha de cada fase, fica mais fácil da gente se cuidar, da gente se tratar. And you know that some of the babies will come again with the other opposite angle. They are getting very menses very early. E também, vocês sabem que tem algumas crianças que vêm com um problema oposto, crianças que menstruam muito cedo. Why? Because by dumping with the pitta aharas, that more sharp, hot, burning medicines, diets and the regimens made that pitta in the problem, and that is getting the early menarche. Então, por que isso acontece? Porque a criança está sendo entupida de ahara pitta, então de alimentos mais fortes, quentes, apimentados, e isso fortalece todo o quadro para que a menstruação dela venha mais cedo. I always see that the girls, when they're reaching into the menarche age, they will be very loving to have the pickles more, and I'm sure that I'm making you think that this is going to alter this pitta in their body, and that will land up with these problems. Eu vejo muitas crianças que gostam muito de comer picles, e as crianças que comem muito picles muito cedo, elas acabam tendo esses problemas. Yeah, that's why before they reaching to the menarche, they will be having the pimples, just like your face. Everyone will be having the pimples. Then what to be done? Isso também antes da menarca, algumas crianças têm muitas espinhas. I see the patients coming with the pimples. I always see comes the baby or the mother carry them with the heavy white discharge, darker color changes in their face. All this happens during the age of this menarche. Eu vejo também muitas mães trazendo as filhas com muito corrimento branco, com as espinhas e com uma escuridão em volta do pescoço. Tudo isso acontecendo na época da menarca. What I suggest for them is that the concept is very much clear for you now. Just optimize the pitta and balance, reduce the kapha. O que eu sugiro para elas é um conceito que está bastante explicado para vocês agora. É fortalecer o pitta e acalmar, aquietar o kapha. So reduce the consuming of the chocolates, sweets, which is very creamy things during the age of the menarche, just like a 10-12 age, and just optimize with a good food which is going to give them a natural spices you can add in the food which balance their body. Então, diminuir a quantidade de chocolates, de doces, de coisas cremosas e aumentar a quantidade de temperos naturais, mais picantes e coisas que vão nutrir o corpo, fortalecendo o pitta. Next slide, please. Próximo slide. Yes, this is the fertile phase. You already know that when we get menarche, which dosha is increasing? The pitta dosha is getting optimized. Então, aqui é a fase fértil, vocês já sabem, quando você começa a menstruar, qual é o dosha que está predominante? O dosha pitta. So, when your body is menstruating, that time, the slowly pitta should increase, and when the time of the menstruation, the gradual decreasing of the pitta is coming, and that time you will get the menstruation. Então, na fase menstrual, o pitta deve aumentar, e quando você está para receber a menstruação, aí o pitta deve abaixar.
And once you got the 2 or 3, 4 days, you get the menses, and after that your ovulation periods will start. E aí depois você tem 3, 4 dias de sangramento, e aí depois disso a sua ovulação deve começar. In class, we will deal with this concept of the ovulation hormones in a very detailed way when we come to the classes. But dear friends, understand the concept that after the menstruation, after the 15 days, 10 days, you'll get the ovum release from your body. Então, esse conceito de ovulação a gente vai aprofundar um pouco mais nas aulas, mas é só para ficar mais compreendido. Então, depois de 10, 15 dias, você ovula. Yes, during the ovulation phase, what our acharyas or Ayurveda tells is that this pitta gets stabilized and the kapha is increasing slowly. Durante esse período de ovulação, os acharyas dizem que o pitta dá uma diminuída e o kapha aumenta um pouquinho. That's why the ovulation period, the lady feels very happy, very cool, calm during this period, right? E por isso que durante esse período de ovulação, a mulher se sente mais feliz, mais leve, mais animada, mais calma, certo? And even though the time of the ovulation, your body heat may raise little bit, it never shows that internally you feel the calmness during the ovulation period. E mesmo que durante esse período a temperatura do seu corpo aumente um pouquinho, mas por dentro você sente uma calmaria. And you know that this ovulation period is the best time for getting the pregnancy. E vocês sabem que esse período de ovulação é o melhor momento para você engravidar. So during the ovulation period, you can have a diet of the regimen, which is very, very similar to the kapha. That is just like amlaki, our gooseberry things, our asparagus, our milk, or the ghee. Like these medicines, if you consume, that will help you to get a good progeny. Então, durante esse período de ovulação, aí sim é interessante ter uma dieta um pouco mais kapha, com alimentos que vão aumentar esse kapha, como leite, o ghee e outros alimentos que ajudam a fortalecer o kapha, para que você tenha uma ovulação boa, um óvulo forte, saudável. So whenever the patient comes for the treatment for the infertility and all, what I suggest is I will increase the body heat by increasing some of the medicines and the ahara vihara, diets and regimen, which will increase the pitta. And when they get menstruation, I'll stop that regimen and click to the kapha, that is very cool, calm food items and the diets and regimen to get stabilized for getting a good progeny. Então, quando uma paciente vem até o consultório com problema de fertilidade, eu dou remédios e uma dieta para ela, para aumentar a pitta, para aumentar a temperatura do corpo, até o momento que ela menstrua. Depois a gente para com essa medicação e com esse regime e entra com o regime de kapha, para trazer para baixar a temperatura do corpo, para deixar o corpo mais fortalecido, para ter uma cria boa. Next slide, please. Slide. Yes, this is a very, very unique concept in the Ayurveda, which tells about what to be done during the menstrual cycle. Aqui é um conceito bastante característico do Ayurveda que diz o que fazer durante o período menstrual. And this point will be dealt in a very nice way in the next seminar and explains you very detailedly why these points are. But I put this point here to make you clear that we have a regimen part or a diet part to be followed during this menstruation. Essa parte vai ser bastante falada no próximo seminário.
Mas eu só trouxe aqui esses pontos para falar para vocês o que deve ser feito durante esse período menstrual. If you hear this seminar and if you understand the concept, what I telling about you each phase, then only you can understand that what exactly why we are doing this thing during this menstruation period. Ouvindo esse seminário e entendendo esses conceitos, aí vocês entendem o porquê cada um desses pontos são sugeridos. I told you already that during the menstrual period, what will be increasing? The Agni Tattva, the Pitta will be increasing the stage. Eu já falei para vocês que durante o período antes da menstruação, Pitta vai estar aumentado. And I told you already that for getting the menstruation, you need a pranavayu which stays in our brain, the nerve system, which controls our emotions needed for the menstruation. E eu já falei que para conseguir a menstruação, a gente precisa de pranavayu, que age no nosso cérebro, controla as nossas emoções e age para aquilo que a gente precisa para conseguir a menstruação. So keep in this mind, I will tell you, you should not cry during the menstrual period. Então, pensando nisso, eu digo que vocês não devem chorar durante o período menstrual. Today onwards, you just observe your life. When you cry more during this period of the menstruation, you feel more tired. E vocês vão, a partir de agora, podem observar, e se vocês choram muito durante esse período menstrual, vocês se sentem mais cansadas. Why? Because even the crying will affect the pranavayu, which will even controls our menstruation. And if you cry more, even the flow of the menstruation will get hampered. Porque o choro também é controlado por pranavayu e ele está controlando as emoções, e aí você vai ter uma menstruação e está controlando o fluxo menstrual também, você vai ter um fluxo ainda maior, você vai se sentir mais cansada. There are many things like you can do for the massage. If you have to, should not get exertion. And why it is there, we can explain detailed way in the next seminar. I am just introduce this concept for you. Então, vocês têm outras coisas que vocês não devem fazer massagens, enfim, algumas coisas a se evitar, e os porquês disso a gente vai explicar no próximo seminário. Oh, next slide, please. Próximo slide, por favor. Can I just continue because? Posso continuar? So I will just continue, keep on, they will change the thing. So dear friends, understand the concept that when you get this fertilized phase, when your pitta is increasing and this ovulation, everything happens in this fertile phase. Então, quando vocês chegam nesse momento fértil, o seu pitta está aumentando e tudo vai acontecer durante esse período fértil. So understand that the two doshas, the kapha and pitta, is doing very parallelly with a happy hands together. Então, nesse momento, os dois doshas, kapha e pitta, estão ali dançando juntos. Then, if any hampering is here, if the kapha increase, that will lead into PCOD, like polycystic ovarian disease like conditions. Então, tem essa inversão, né, de quantidades de kapha e pitta. Então, se kapha está muito alto, aí vai trazer problemas de doença policística, problemas do ovário. Yes, right. I will share one of my experience in dealing with the PCOD treatment. Vou trazer uma das experiências minhas de tratamento. Once I got a girl, she's had this fertile age, and she is 1 year, she doesn't got this menstruation at all. Eu tive uma paciente uma vez que já estava no período fértil, mas durante 1 ano ela não menstruou. Don't think that she is in the age of the old, but she is around the age of the 26 to 28 and 1 year without the menses. Ela tinha 26, 28 anos, ela não estava na fase de menopausa, e ela passou 1 ano
sem menstruar. If you ever, anytime if you felt that irregularity in the menstruation, you can relate it very nicely. That she is literally crying in front of me. Please give some medicines to clear up my body. E ela estava pedindo, por favor, para receber alguma medicação para poder limpar o corpo. And I found that what she's having, the kapha predominance I found in her case, and I advised her here a panchakarma, that is a detoxification treatment with the vamana, that is vomiting with the medicines. Então, eu percebi que ela estava com um aumento de kapha muito grande. Então, eu sugeri para ela um panchakarma, vamana, que é um tratamento com vômito, para poder limpar esse kapha do organismo. And dear friends, I'm very happily sharing with you people that whatever kapha is there, it came out. And before leaving from my clinic, after doing this detoxification, she got her menses way after years to her. Então, eu fico muito feliz de compartilhar que depois de fazer esse tratamento, todo o kapha que estava acumulado saiu, que estava bloqueando, ela saiu, e ela, depois de 1 ano sem menstruar, voltou a menstruar. What I just did is optimization of this pitta quality by giving the medicine. Don't think that even the detoxification medicine, even the treatment of the gynecology, we can use it in very vast, wide range area. Então, todo esse conhecimento dos doshas, e a gente pode usar no tratamento ginecológico também, e a gente consegue bons resultados. Yes, among this disease, one is that is a premenstrual syndrome. I'll just expand this one little bit because this is the most case which I get when I sit in the clinic. Então, um dos transtornos mais comuns é o da TPM, da síndrome pré-menstrual, que é uma das coisas mais comuns que a gente recebe no consultório. Next slide, please. We will expand about this premenstrual syndrome, what exactly it is. Próximo slide, a gente vai falar um pouco mais da tensão pré-menstrual, o que ela é. Premenstrual syndrome means that which happens just before the menstruation. That happens 2 or 4 or 5 days before the menstruation. A tensão menstrual é o que acontece uns 3, 4, 5 dias antes da menstruação. Yes, I will explain, keep on explaining. And dear friends, I am sure that you would have experienced this one. Eu imagino que vocês já tiveram experiência com isso. You just think about yourself when before getting the menses, have you ever felt, next slide please, next slide. We can move to the next slide. Pode passar para o próximo slide. Yes, just to see this slide and pick out if anything I had just gone through when I got the menses previous days. Então, olhem para esse slide e vejam se vocês já passaram por algum desses sintomas logo nos dias antes de ficar menstruada. And before the menses, if you today onwards, you just observe yourself, you can feel that there is a mood variation, there's anxiety, tension, headache, fatigue. Sometimes the patient tells about the bloating, the pain over the body, then you will tell we are going to get menses, right? Então, a gente sabe que tem uma mudança de humor, a gente tem algumas dores no corpo, inchaço, vários tipos de incômodo que você já sabe, vou ficar menstruada. Certo? And dear friends, I always treat this condition because this is not exactly what we have to experience. We should go very smoothly through the menstruation period. It is not what exactly we need to do. E eu sempre falo que a gente não precisa passar por isso. A gente pode passar, a gente deveria passar pelo processo de menstruação de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila. Yeah, next slide, please. I will tell some of the management tips for this one. Próximo slide, eu vou trazer algumas dicas para vocês.
Dear friends, the first thing is that understand that we are going to a phase of the menstruation, going to get a phase of menstruation where our pitta is slowly getting to increase. Então, acho que a primeira coisa é reconhecer que você vai passar pelo período menstrual e que antes de iniciar o período menstrual, o seu pitta vai aumentar. And someone is here, the male is there, or supporting friend, husband or wife, or husband, father, or the brother, or is there. Please understand that this menstruation phase, we are just getting the pitta increasing, and that will make our hormonal changes will be there, and you should aware of that and be ourselves. Então, os pais, os maridos, os companheiros que estão aqui entendam que essa é uma fase onde o pitta vai aumentar, os hormônios vão ser alterados. Então, é uma fase de muitas coisas que mudam no nosso corpo, nos nossos hormônios. Então, por favor, tenham compreensão desse momento. So if anyone having this problem, whatever I suggested, that list of that conditions, please today onwards, just cope up with your ladies, because we are in the phase of the menstruation and till we get an Ayurvedic treatment. Então, se vocês reconhecem que as mulheres com quem vocês convivem estão passando por esses sintomas, tenham paciência, é uma fase. E até elas receberem o tratamento ayurvédico, tenham paciência com elas. And for my dear friends who are women participants here, just understand that we are in this hampering and just control ourselves. That is the first treatment we can do, and before treating with the Ayurvedic way of the medicines. Então, a gente está tentando controlar a nossa mente e o nosso corpo. A primeira coisa que a gente pode fazer é ter consciência, então, desse período que a gente está passando, antes de tomar algum remédio, alguma coisa. This is the best counseling I do first before treating the premenstrual syndrome to the people who come to the clinic with this n number of the symptoms. Então, o primeiro conselho que eu dou quando as pessoas chegam no consultório com vários sintomas, antes de começar o tratamento. And not only the awareness or the counseling is enough, we have to tackle with our pitta dosha because it is in the hamper stage. Então, se só o processo de conscientização e de aconselhamento não é o suficiente, a gente tem que, então, começar a trabalhar esse dosha pitta. And I suggest some of the yogic postures and the pranayama before the menses. E eu sugiro, então, yoga, algumas posturas do yoga e pranayama antes da menstruação. And I suggest some of the Shidhali pranayamas, which makes the body cool and calm, and meditations just before the menstruation. Once you get the menstruation, you should wait for the 2 or 3 days without doing extra tiredness and all. But before the menstruation, you can control your pitta by the yoga and the Shidhali pranayama, meditations and all. Então, eu sugiro sempre Shidhali pranayama, algumas posturas do yoga, assim, antes da menstruação descer. Depois, por uns 2, 3 dias, é bom que você não faça nenhum esforço, mas antes da menstruação, existem algumas posturas do yoga e algumas coisas do pranayama que vão te ajudar. And before the menstruation, try to avoid the caffeine-like drinks before the menstruation. It will help you to regulate this one. Então, logo antes da menstruação, também é importante tenta evitar a cafeína, porque isso vai ajudar a te regular dessa forma. Instead of that, you can drink the medicated herbal water, which is having the fenugreek, cumin, coriander, asafoetida. Everything will help you to balance your pitta in your body. Então, é importante, ao invés disso, né, ao invés da cafeína, de algo com cafeína, você pode tomar águas medicadas, chás, você pode
ingerir, então, chá com cominho, com coentro, com funcho. If you don't get anything, at least minimum of coriander, you just crush and keep it in a glass of water and drink daily in the morning. Will help you to calm your body to such a good feeling. Mesmo que você não consiga fazer mais nada, só de você amassar um pouco do coentro e misturar na água e tomar pela manhã, isso já vai te ajudar a trazer uma tranquilidade maior. And one more thing I will tell you, dear friends, eat and drink water very correct time during this menstruation before getting the menstrual period. Então, eu posso dizer para vocês, minhas amigas, que antes do processo de menstruação, bebam bastante água. Before the menstrual period, just 1 week minimum, you do a body massage with the sesame oil. It will help you to overcome this problem. Então, por uma semana antes da menstruação, se você puder, no mínimo uma semana, fazer a aplicação de óleo de gergelim no corpo. And dear friends, you please avoid the eggplant preparations or mushrooms, pea, potato before 1 week to the menstruation. That will help you to control the pitta in your body. E também, se possível, evitar o consumo de cogumelos, de ervilhas, de batatas. Isso também vai ajudar a controlar o pitta do seu corpo. And I'm very sure that you should not touch the vinagre preparations or the pickle during the 1 week before the menstruation. It's very strict restriction from a doctor. If you do so, you are land up with the PMS, the postmenstrual syndrome. E claro, também não ingerir nada com vinagre, nada com picles, nada ardido. Isso é muito importante que você escute da sua médica, porque senão você vai ter TPM. Dear friends, when the condition is very little bit, you can manage with this whatever I discussed now. But if the condition is little bit more higher with the mood variation and all, you need an Ayurvedic medications along with the whatever we do, and we need some of the treatments to clear out, to balance this pitta doshas. That is very much needed with the medicines and the treatment. Então, se os sintomas forem leves, com isso você deve conseguir controlá-los, mas se os sintomas forem mais graves, aí é importante você ter o acompanhamento de uma médica que possa trazer outros tratamentos que vão ajudar a controlar o dosha pitta. So dears, I hope now it's clear with how to tackle with our menstruation period. Now we can move to the menopausal age phases, because even if we are in the elder, we are going to become elder, right? Então, eu acho que é o suficiente sobre a TPM. Eu acho que a gente pode seguir falando do processo e principalmente do que acontece, então, quando a gente envelhece, porque todo mundo aqui quer, né, chegar nesse momento de envelhecer e vai passar por isso. I will just one more point here, because we all, even I included in the fertile phase, I'm just adding one more thing for sharing with you women, because eu só vou compartilhar mais uma coisa aqui, eu também estando na fase fértil, né? Vou compartilhar aqui como mulher mais um ponto para vocês, com vocês. This is a very beautiful phase in our life. Just enjoy it and just go forward before getting the older and elder age. Because when we start thinking that we are getting a menopausal age, that the alterations will be very high. And this is a beautiful phase in our life. Esse é um momento muito bonito da nossa vida, então curtam ele, aproveitem ele. Porque depois, quando a gente entra na menopausa, tem muitas alterações na nossa vida. And please consider ourselves, and we can, if you consider all these points which tackle the pitta, gradually the age of getting the menopause will also extend very, very much. The phase of menopause, what? Sorry. Yes, the phase of menopause, getting to the menopause early will can be controlled by doing a very good way of living during the fertile phase. Então, é importante a gente aproveitar bem essa fase fértil
porque depois a gente enfrenta outros momentos, outros desafios na fase da menopausa, e se a gente viveu bem a fase fértil, isso vai ajudar a gente depois. So, dear friends, being in a menstrual phase, we can very energetic and we can stop becoming a old woman very easily, and we can keep our charmness all over the fertile phase by controlling our body pitta in a good way. Então, durante a fase menstrual, a gente consegue manter bastante energia, a gente consegue manter os nossos canais limpos por meio do controle do pitta, de uma forma boa, né? Controlando bem o pitta. Yes. Yes, now I'm going to tell about you the menopausal phase. Dear friends or dear elders, respected elders who are hearing these participants, for them also Ayurveda is here to protect you all. Então, agora eu vou falar do período da menopausa. Então, vocês que estão aqui, que já passaram por isso, que estão passando por isso, ou que vão passar por isso, o Ayurveda está aqui para proteger todas vocês. I really enjoy when the elder people comes to my clinic because they treat me as a daughter, and they will be very happy to speak with me more and discuss with me with Ayurveda, because Ayurveda have a great solution for their problems. Eu adoro quando as pessoas mais velhas vêm ao consultório e conversam comigo né, vêm se tratar comigo como médica, porque o Ayurveda tem muitas soluções para esse momento, para essa fase, tem muitas ofertas de cuidado. This is a very particular thing for the Ayurveda, because we will ask about their diets, regimen, how they live, everything, and they become very close to us. They will be very much explore to us about all their problem in a very great way, and this makes us very clear to treat in an Ayurvedic way. E essas pessoas gostam muito de conversar com a gente. Então, e o Ayurveda faz muitas perguntas. O Ayurveda quer saber de detalhes da sua vida, quer entender melhor a sua vida. Então, a gente acaba se aproximando muito com essas conversas. Yes, now we are in the menopausal phase. Menopausal phase means slowly in our body, the process of the menstruation is going to stop. Então, a fase de menopausa quer dizer que, aos poucos, a menstruação vai parar no nosso corpo. And what years exactly it will do? In this old age, gradually in our body, the vata will be getting increased and the pitta get hampered, and it's going in a up and down in such a way. Então, o que vai acontecer nessa fase é que o vata vai aumentar e o pitta vai começar a ficar mais descontrolado, vai subir, descer, subir, descer. For example, I will tell you, if there is a fire, if the air comes in this way, in the irritating way, what will happen? The fire will go like this, and all, right? The same what is happening in our body. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um fogo e começa a vir vento, ar de vários lugares, em várias direções diferentes, de várias formas, em cima desse fogo, o fogo vai diminuir, vai aumentar, o fogo vai ficar bastante irritado. E é isso que acontece no nosso corpo. Next slide, please. Próximo slide, por favor. During the menstruation period, your body is just like a hot, burning charcoal, I will tell you. Durante o período menstrual, o corpo está bastante quente, como um carvão, certo? And when you reach into the menopausal age, what is happening exactly? If a burning charcoal, if it is put over with a glass of water, how it will be? It will generate the energy, it will generate the heat and becomes more fumes, everything will come off, right? The same way is happening in our body. Então, nesse período da menopausa, o que acontece é que esse carvão é como se a gente jogasse um copo de água no carvão. E ele vai liberar toda aquela energia, vai liberar toda aquela fumaça, e é isso que acontece no nosso corpo.
Literally, I will tell you, when you see these people in the menopausal syndrome, menopausal age, they will come and tell you, the fumes are coming from my body, what I should do, doctor? That will be their question. Então, as pessoas que estão passando por esse processo, as pessoas reclamam dos vapores, dos calores saindo pelo corpo, né, presentes no corpo e perguntando, mas doutora, o que eu faço? Dear friends, understand that we feel excess sweating, these hot flashes, all these irregularities is just because of the pitta is trying to get nullified or stabilized, and the vata is getting irritating your body. Então, essas sensações de suor, de calores, os calorões, os rompantes de calor, entendam, isso acontece porque o pitta está tentando se achar no corpo, está tentando sobreviver dentro do corpo. I will tell you, the pitta becoming mad during this period. I felt exactly what it. Eu digo para vocês, o pitta está ficando bravo nesse período. That's why all the mix-up symptoms will be coming. They will tell, sometimes I get a heavy bleeding, sometimes I won't get the bleeding at all, sometimes I feel very tired, sometimes I feel sweating, I get the leakage of the urine sometimes. All this irritation will happen to this age time, what we have to do. Então, às vezes eu menstruo, às vezes eu não menstruo, às vezes eu me sinto muito cansada, às vezes eu estou suando, às vezes eu tenho perda de urina. Então, é um período de muitas mudanças e muitas coisas acontecendo. Dear friends, we have an Ayurvedic way of treatment. I will tell you some of the things which we can do. E o que a gente faz? Bom, queridas, a gente tem muitas opções de tratamentos no Ayurveda e eu vou dizer para vocês o que a gente pode fazer. Next slide, please. Management. Próximo slide, por favor. A fase de gestão, né, dessa fase. Yes, dear friends, for treating the menopausal phase or pre-menopausal syndrome, I always tell an example to the people who come with their mother to me during this period. Então, o tratamento da menopausa, dessa fase, eu sempre falo, né, quando as pessoas vêm com as suas mães até o consultório. I say one story for them. I will just share that story for you people also, because I always tell in the class, when I share story, everyone will look very happy, I'm sure. Eu compartilho uma história com elas e é uma história que eu sempre compartilho nas minhas aulas e as pessoas gostam de ouvir, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Yes, this is a story of a bird. É a história de um pássaro. The bird, in a nest, the bird is living. That bird, she put eggs. She sat on the eggs, and the eggs become small, tiny birds. Então, é a história de um pássaro que fez o ninho, botou ovos nesse ninho, chocou esses ovos, e esses ovos se transformaram em passarinhos, bebês. Yes, what the mother bird will do? She will collect everything from there. She will feed these little ones daily, and she will take care of them very smoothly during this period, right? Então, o que a mamãe pássaro faz? Ela vai recolher todos os alimentos da região, levar os alimentos até eles, cuidar bem desses bebês, né? The little flies, little birds will get their wings strengthened by feeding the mother's blood and the sweat, right? Os pássaros começam a ficar mais fortes, começam a ter suas asas mais fortes por conta da alimentação que a mãe está trazendo, certo? Their wings become strengthened, and what they do, they fly away from them, leaving the mother alone in the nest. As suas asas ficam fortes, e aí o que eles fazem? Eles voam para longe da mãe, deixando a mãe sozinha no ninho. Whenever I
say this, friend, or whenever I understand this story, I myself feel that because that is the thing. What happens to a woman sometimes in the menopausal age? They are left alone in the nest. That is their problem. Então, quando eu ouço essa história, quando eu conto essa história, eu sempre reflito, né, sobre isso, que é o que acontece com a mulher durante a menopausa. Ela é deixada sozinha no ninho. Esse é o problema. So, dear friends, the society or those who are around them understand that this menopausal phase is very crucial for a woman's life, and the more thing what we need is awareness. Então, queridas amigas, é importante que a sociedade entenda que esse período é um período delicado na vida da mulher, esse período da menopausa, e o que a gente mais precisa é de conscientização. And I always suggest our elders to participate very actively in some of the things they exactly love. Então, eu sempre sugiro às pessoas mais velhas de participarem ativamente naquilo que a pessoa está perdendo. I was having a patient, she is very in this elder age, and she came to my clinic with all these problems, and I told her, you just engage in something, and she told, I don't have any things to do. What I can do, because I am a housewife, I don't know what to do, I'm just a housewife. E eu sempre sugiro que vocês façam coisas que vocês amem, que vocês gostem de fazer. E uma vez na clínica, no consultório, uma paciente chegou e eu falei para ela, faça coisas que você gosta. Ela falou, eu não sei o que fazer, eu sou só dona de casa, não tem nada que eu costume fazer, eu não sei o que eu posso fazer. I asked that mother, which is the best cuisine you prepare? It is the best what? Best food you prepare. I asked that lady, which is the best food you prepare? E eu perguntei para ela, qual que é o melhor prato de comida que você faz? And she happily telling me a big list. She was happily telling me a big list. E ela ficou muito feliz e começou a me contar uma lista de coisas. And I told her, this is your way. This is where you are excellent. Do it and teach to everyone. That is the more active thing you can do in your life. E eu falei para ela, é isso que você ama. Então faça isso, ensine as pessoas. E isso é o que você mais pode fazer nesse momento. Yes, you have to understand. You have to find the things. You have to understand the energy in them, and you have to treat them in such a way. Então, vocês precisam entender isso e tratar isso, entender essa energia e focar essa energia nesse momento. Yes, dear friends, what are the things other than this we can do is pranayama. You can add them with the calcium-rich food like the green vegetables and the walnuts, the cereals and all. Então, o que vocês podem também fazer pranayama, fazer a massagem com os olhos, uma dieta rica em folhas verdes, enfim, outras coisas específicas, né, para essa fase. And you can have the same preparations. You just avoid the spicy things during this period, coffee and all. Gradually you reduce the things and salt preparations and all. Now you can click to the sattvic ahara, which is normal for your good life. Então, vocês, por um período, evitem alimentos picantes e café. E depois, aos poucos, vocês voltam para uma alimentação que é a alimentação que vocês estão acostumados. Yes. So, dear friends, next with this thing, we are just concluding with a healthy, precise. Next slide, please. Então, a gente está agora concluindo com um estilo de vida saudável. Yes, this is next slide. I reached in the next slide. We are on healthy lifestyle. Yes, last slide. Yes, healthy lifestyle. Yes. This is a conclusion slide, which I'll tell you what you have to do in a precise as a woman in your life, a healthy lifestyle, how you can manage.
Então, esse é um slide de conclusão que eu vou trazer para vocês. O que vocês devem fazer para ter um estilo de vida mais saudável? Dear friends, always eat and drink in the correct time. That is the first suggestion I tell you, because we are very hurried in taking care of the others. Então, a primeira sugestão que eu posso dar é comam e bebam nos horários corretos. And avoid the excess sour items and the salt, spicy item in your life. A balanced of the all taste is needed, but exactly for a woman. Então, evitem os alimentos que fazem mal para vocês naturalmente. Evitar excesso de ingredientes ácidos, de ingredientes salgados. And I always tell for the friends that avoid eating very frequently, because we are in the home and we are very tempted to eating the things frequently. And dear friends, understand that also will hamper your doshas, and it's not preferable for the women to become. Então, evitem também ficar comendo o tempo todo. A gente tem a tendência de ficar em casa e ficar beliscando o dia inteiro. Isso não faz bem, isso vai aumentar os doshas, isso não vai fazer bem para você. And dear friends, one more thing I will just add for you. During the menstrual period, please stick on to the vegetarian diet than the non-vegetarian diet. That will be helpful for you to balance these doshas. E durante o período menstrual, é importante, se você puder seguir uma dieta vegetariana, isso vai ajudar a equilibrar os doshas. And dear friends, and you can, in your life, you can daily basis, you can drink the herbal water just mixed with the coriander, cumin, and bitter, which is ushira in Ayurveda, and even the licorice. That will be a good thing. You can either one of them. You can alternately you can select for your daily drinks. That will help you to balance these all problems. Então, também bebam águas medicadas, misturadas com algumas ervas como coentro, cominho, vetiver, alcaçuz, e ajudando a controlar os desequilíbrios do seu corpo. Next slide, please. I will just add on some more points. Próximo slide, vou só acrescentar alguns pontos. Among this, the most important is that don't suppress your natural urges, because that will create a pressure on your uterus, and that this constipation and this will be a great problem for your uterus. So go for the natural bowels to be cleared in the time. Acho que o mais importante aqui é você não suprimir os seus impulsos naturais, que vão causar uma pressão no útero, vão causar uma prisão de ventre. Então, não atenda, né, às suas urgências de intestino, da bexiga. And one more thing I will add for you, that those who are very in the housewife, don't sleep during the daytime as a wall, because that will create a transfer of the doshas, and this is not good for your health. And keep on for a regular night sleep. Então, principalmente para as donas de casa, evitem dormir durante o dia, aquele cochilo da tarde, porque isso também não vai fazer bem para os seus doshas. O mais importante é você ter um sono regular à noite. Next slide, please. I'm just concluding with a slogan. Próximo slide, eu vou concluir com um slogan. Dear friends, by adopting Ayurveda, I suggest you, and even I live a healthy and active life only by adopting the Ayurveda. To do whatever I suggested, that is how the doshas are happening to you in your body, understand a woman in the Ayurvedic aspect, and live a happy, healthy life. This is my suggestion for you all. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês adotem o Ayurveda. Eu também tenho uma vida saudável, porque eu sigo o Ayurveda, então tenham mais consciência sobre a saúde da mulher, sigam as sugestões do Ayurveda, controlem os doshas e tenham uma vida saudável e feliz. Yes, next slide. I just to conclude. Sarve bhavantu sukhinah
Sarve Sandu Niraimaya, Sarve Bhadrani Pashyandu, Ma Kaschit Kabha Bhavet, Om Shanti Shanti Shanti. I'm advising by adopting the Ayurveda, everyone, please be healthy and please be energetic. And I advise everyone to be happily live your life with adopting Ayurveda and understand the Ayurveda in that and the aspects of the Ayurveda itself. Thank you, dear friends. It's very good. Eu recomendo a todo mundo que adote o Ayurveda, que tenha uma vida saudável, uma vida com energia, uma vida feliz e adotem os princípios do Ayurveda. Muito, muito obrigada. Olá, pessoal. Algumas pessoas estão perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado aqui no nosso YouTube, tanto do Instituto Adipati quanto do Amrita. Também queria aproveitar e pedir para vocês curtirem o canal, se inscreverem nos nossos canais, tanto da Amrita quanto do Adipati. Compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que nós estamos promovendo, que é totalmente gratuito. Então, compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar também com a aula da doutora Divya. Eu também vou aproveitar e responder uma perguntinha que foi feita aqui e que está sendo bastante recorrente sobre o curso, né, que é a pergunta de Indra, perguntando se ela pode fazer o curso, né, tendo conhecimento básico e atendendo com ginecologia natural. Esse curso, ele é um curso de especialização para terapeutas Ayurveda ou pessoas que estão em formação, né, que estão fazendo a sua formação em terapeuta Ayurveda. Por que esse curso é específico para essas pessoas? Porque nós vamos adentrar direto já nos tratamentos, a gente não vai passar por Dravya Gunas, nós não vamos passar por fisiologia, o estudo de dados, Agnis, Srotas, Dinacharya, Rutocharya, enfim, todos esses assuntos que são a base para a gente poder fazer os tratamentos da ginecologia pelo Ayurveda. Então, o que a gente está buscando mesmo é gerar uma especialização. Então, esse curso é uma especialização para terapeutas, porque o curso de formação em terapeuta Ayurveda, ele dá toda uma base do Ayurveda, né? A Ayurveda, ele, na verdade, uma vida é pouco para estudar Ayurveda, né? Então, a gente tem um curso de formação em terapeuta Ayurveda, mas que ele dá uma base. Então, agora a gente está lançando um curso de especialização, em parceria com a Amrita, que vai ser um aprofundamento, que vai ser uma especialização, onde a gente vai ficar 7 meses falando só sobre ginecologia. Tá? Então, é importante ter essa base primeiro, para depois poder fazer o curso de ginecologia. Então, quem está já fazendo, quem está fazendo a formação, pode sim participar do curso, ou quem já é formado, tá bom? Bom, gente, quero agradecer muito a presença de todas, de todos, né, que cada vez mais possamos espalhar esses conhecimentos, né, de uma forma também acessível e aqui também, né, com tradução para o português, para que todos possam também compreender, né? Só completando um pouquinho a sua resposta, Lucas, para a pergunta da Indra. Acho que a Indra é a minha conterrânea aqui, matogrossense também. Esse curso é uma pergunta que está sendo recorrente também, que eu tenho recebido bastante, que essa especialização, ela não é uma especialização em ginecologia natural. A ginecologia natural, ela reúne práticas diversas, né? No uso das ervas, da medicina popular brasileira, da sabedoria popular brasileira, né? E reúne diversas vertentes também, práticas, né? E essa especialização, ela é específica, né, na área do Ayurveda que diz respeito à saúde da mulher. Então, por isso, essa base que o Lucas falou, né, do Ayurveda, desse conhecimento já, né, que sustenta, né, a gente poder ir para uma especialização,
dos dados, né, da nossa fisiologia, doshas, o que possibilita a gente ir para essa área do Ayurveda que diz respeito à saúde da mulher. Então, é completamente diferente da ginecologia natural, apesar de tratar também, né, do uso das ervas e da gente tratar, né, da nossa saúde íntima de uma forma menos colonizadora. Tem mais uma perguntinha aqui também, vou aproveitar para responder já essas dúvidas, pessoal. Em relação às datas, o curso ele vai começar no dia 13 de novembro, tá? Então, o curso ele é composto por aulas gravadas e por aulas ao vivo, tá? Todas traduzidas para o português. Então, as aulas ao vivo, elas serão no sábado de manhã, tá? Depois a gente vai passar o cronograma certinho para vocês, de todas as aulas, mas serão aulas semanais, então toda semana a gente vai ter uma aula, ou ela vai ser gravada ou ao vivo. E quando for ao vivo, essa aula ela também vai ficar gravada e disponível na plataforma. Então, quem não puder participar da aula ao vivo, pode acessar depois a plataforma que a aula vai estar lá disponível. E quem quiser rever as aulas também vai poder rever, porque tem uma plataforma muito especial para vocês, com fórum, com atividades para vocês fazerem para ajudar no aprendizado, onde vai ficar o material lá também disponível, de apostila para vocês fazerem o download também. Então, então as aulas ao vivo vai ser no sábado, quando for a aula ao vivo vai ser no sábado. Teve uma pessoa que perguntou onde a gente fica também. Ah, A sim. gente fica na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. É na Bahia, Na Bahia. Isso. A inscrição você pode fazer pelos nossos sites. www.amritanectardavida.com.br e www.adpat.com.br. E se vocês ainda não acompanham a gente, quem ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais, né? É Amrita Nectar da Vida, Instituto Adpat no Instagram. Lá a gente também está produzindo muito conteúdo a respeito da ginecologia pela Ayurveda, tem muito conteúdo especial sendo produzido ali. Então, acompanhem a gente também ali nas redes sociais e a gente também direciona para inscrição. Na bio tem todas as informações e qualquer dúvida também estamos disponíveis, né, nas nossas redes, inbox, WhatsApp, tá tudo ali. O site está aqui embaixo também na live, vocês têm acesso ao site também, a gente Na colocou, descrição tá? também tá aqui. Isso, na descrição vocês podem E acessar também o site. tem o link do nosso Telegram ali na nossa bio. Eu acho que nessa descrição a gente não colocou, né? Mas a gente vai editar depois e vamos colocar aqui também, então. Isso, tem o Telegram, que daí vocês podem ficar acompanhando essas publicações e os próximos webinários também para terem acesso. Inclusive, esse foi o primeiro webinário dessa série, Ayurveda, Saúde da Mulher e Vida Moderna, no qual a doutora Divya compartilha com a gente em 3 encontros ao total, né? Práticas do Ayurveda, perspectiva do Ayurveda, que é uma sabedoria milenar, e como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, no mundo atual, né? Nessa modernidade que a gente vive. Então, o nosso próximo encontro ele vai ser dia 11, e a gente vai falar sobre dietas e práticas para fases do ciclo menstrual. Então, vai ser muito especial, não percam. E para participar desse segundo webinário, vocês precisam fazer a inscrição no nosso formulário, que está ali na nossa bio. Então, se você já fez a sua inscrição, você já fez para todos, né? Tá tudo certo. E se você não fez, é preciso que você acesse lá e entre no formulário para se cadastrar e se inscrever para esse próximo webinário. Vou aproveitar também, Nai, para responder mais uma perguntinha aqui, perguntando se as aulas presenciais vão ser no Capão. Na verdade, nós não vamos ter aulas presenciais, serão todas aulas online com a doutora Divya, direto da Índia, tá? Então, o curso ele é 100% EAD. Então, todas as aulas serão online e todas serão com a doutora Divya, tá? Direto da Índia. E as aulas, acho que a gente já falou isso, não lembro, mas se não falamos, vou falar agora. E as aulas ao vivo, elas ficaram gravadas, acho que você falou, né, Lucas?
E assim você pode Sim, assistir falei. quantas vezes você achar necessário, né? Ao longo desses 7 meses, a gente vai ter a oportunidade de ter um contato muito próximo com a doutora Divya. E então vai ser um curso realmente de muito aprofundamento. A gente vai poder trocar com ela, né? Compartilhar com ela todo o Isso. tempo. E por isso que também as vagas são limitadas, pessoal, para a gente poder ter essa interação com ela, né? Então a gente precisa de um número X de pessoas, vão ser vagas limitadas para a gente poder ter essa interação nas aulas ao vivo, que são para a gente, essas aulas são para a gente esclarecer também as dúvidas, poder trocar, assim, aproveitar ao máximo assim, esse contato com a doutora Divya. Uhum. Pessoal, hoje também é um festival muito importante em Kerala, um festival que se chama Onam, que é celebrado a nova estação que está iniciando lá em Kerala. Kerala é um estado da Índia onde os professores, onde fica o Hospital Shankara Kripa Roganiketana, no qual a gente tem a parceria, e é onde mora também a doutora Divya e os médicos indianos, que a gente tem a parceria. Então, eles estão começando, é um festival que tem uma duração de 10 dias, então são 10 dias de muita festa, muita dança, brincadeira, jogos, competição de bar que eles fazem também, e muita comida especial. É um momento de muita festividade, que está começando hoje. Hoje eles me mandaram mensagem também, desejando feliz Onam, e também aproveito aqui para compartilhar com vocês e também desejar um feliz Onam para todos e todas vocês. E um ótimo final de semana. Lembrando que o calendário hindu ele se baseia até pelo calendário lunar, né? Então, em decorrência da lua cheia, né, que é hoje, acontece esse festival. Então, feliz lua cheia para todas, para todos. Muito grata pela presença de vocês, que a gente possa continuar aí nessa sequência de partilha de conhecimento direto da fonte. E lembrando, só para concluir, né, antes da gente fechar, que as inscrições até o final desse mês, elas têm 20% de desconto no valor total. Então, até o último dia de agosto é possível fazer a inscrição com esse desconto. Gratidão, pessoal. Um ótimo final de semana a todos e todas. Namastê. Namastê.